Bom dia, irmãos e irmãs. Glória a Deus, mais um domingo, né? Mais um dia na presença do Senhor. Mais um domingo em que nos reuniremos nesta manhã para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua palavra. E depois do nosso culto, não esqueçam, né? Temos a classe do Lucas, disponibilizado no YouTube, a classe da Esther no WhatsApp, enfim. Temos a nossa escola dominical, né? E o nosso culto da noite. Queridos, vamos abrir a palavra. Salmos número 47. Um texto da palavra de Deus, um lindo salmo, né, dos filhos de Coré. E um texto que nos convida a batermos palmas ao Senhor, a celebrarmos com júbilo e nos alegrarmos na presença do Senhor, porque o dom da vida está em nós, a sua graça revelada em Jesus Cristo está em nós, não é? Tudo está sob o controle do Senhor, certamente Ele está sendo glorificado e vai ser glorificado em todas as circunstâncias que estamos vivendo, né? Salmos 47. Leiamos. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Altíssimo é tremendo e é o grande Rei acima de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Irmãos, que coisa linda, né? Este convite da palavra de Deus para nós. Salmodiai a Deus com cânticos de louvores. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantem louvores, porque Ele é o Rei de toda a terra. Cantai com harmonioso cântico. Nós vamos cantar ao Senhor nesta manhã. Nós vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Nós vamos celebrar com alegria, porque como disse, queridos, se estamos aqui, se estamos de pé, se cada um de nós tem estado seguro nas nossas casas, é porque a graça do Senhor é tremenda e é gloriosa. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, que privilégio, que bênção, depois de uma semana, certamente cada um com seus afazeres, cada um com seus compromissos. Pai, nós te adoramos porque mais uma vez nos reunimos e o Senhor, podemos celebrar ao Senhor com alegria, podemos celebrar ao Senhor com júbilo, podemos celebrar ao Senhor através desses cânticos, podemos ouvir a Tua palavra e buscar nela edificação, nela revelação para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que cada lar, cada família, irmão, irmã, possamos, na verdade, nos juntar a uma só voz e adorarmos ao Senhor nesta manhã e buscarmos a Tua face, buscarmos a face do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e Jacó e do Deus que de uma forma extraordinária revelou-se a nós através de Jesus. Recebe, ó Deus, a adoração do Teu povo, fala conosco através da Tua palavra e pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre a nossa escola dominical, as classes que estão se reunindo. Fala conosco, continua falando conosco neste dia e glorifica o Teu nome neste ajuntamento. É o que nós oramos e Te adoramos. No nome de Jesus, aleluia, amém e amém. Deus te abençoe, querido. No nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Tua
tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar e tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, É quem eu sou. é quem eu Tu sou. és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, quem eu sou. E Ele é perfeito. É perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo
queremos de Ti, como nós amamos de Ti, Senhor. Não nos abandona, Pai. Como é maravilhoso o fato de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós Te adoramos e Te exaltamos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem pra Te salvar. Ele vem para Te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te Contempla. salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche o céu.
bom dia, igreja. Graça e paz sobre a tua vida preciosa, né? Que bom, mais um domingo na presença do Senhor. Que bom podermos, nesta manhã, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e expressar aquilo que nós sentimos em relação ao nosso Deus, né? Lembrar sempre, viu, queridos irmãos e irmãs, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, este momento de louvor, esse momento de cântico, este momento de entoarmos hinos ao Senhor, é um momento em que realmente nós nos colocamos diante da presença de Deus e falamos, tributamos a Ele louvor, tributamos a Ele glória e atribuímos a Ele tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Não é? No momento do louvor, o Senhor não é? Todo o universo para ouvir a nossa adoração. Agora, no momento da palavra, nós paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Vamos abrir a palavra, queridos. A Epístola de Judas, o penúltimo livro, fácil de achar, o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Epístola de Judas, capítulo 1. O livro de Judas tem apenas um capítulo, 22 versículos. Ou melhor, 25 versículos, né? Leiamos a palavra. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Deus abençoe, queridos, a leitura da sua palavra. Vamos ter uma oração. Pai, no nome de Jesus, diante de nós a tua palavra. Pai, é verdade que quando nós cantamos, quando nós adoramos, os céus param para ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. E nós te louvamos porque certamente o nosso louvor, não somente neste momento de culto, mas o louvor que temos tributado ao Senhor, a adoração que temos tributado ao Senhor como estilo de vida, como projeto de vida, certamente tem chegado diante do teu trono de graça e certamente o louvor nesta manhã chegou diante do Senhor como um aroma suave diante da tua presença e um louvor que é fruto de lábios que amam ao Senhor e que confessam o seu santo nome. Agora, meu Deus, cala-nos diante da tua palavra e fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nesta manhã, oramos no nome de Jesus. Queridos, eu queria estabelecer como tema desta palavra, desta reflexão. Na verdade, eu estava me programando para trazer uma outra palavra, uma outra reflexão, mas Deus mudou por alguma circunstância e o Espírito de Deus sabe o porquê e colocou no meu coração de trabalhar essa palavra, trabalhar esse tema importante para a igreja. Chamados, o tema é este, né? Chamados, amados e guardados pelo Senhor. Queridos, Judas é um apóstolo conhecido por nós na Bíblia. Ele é narrado no primeiro versículo, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Na verdade, Judas, a maioria dos escritores ou exegetas entende que ele também era o irmão do Senhor, mas ele escreve desta maneira, citando Tiago, quem sabe pela fama de Tiago, né? Então, este irmão do Senhor escreve uma das 7 epístolas consideradas universais, ou seja, epístolas endereçadas às igrejas espalhadas sobre a face da terra, no contexto da Mesopotâmia, do que seria hoje a Palestina, no contexto das margens toda do mar Mediterrâneo, da Ásia lá em cima, para baixo nas regiões arábicas, e certamente esta epístola poderia ter chegado até a Pérsia, porque segundo a tradição, este apóstolo, ele morreu, ele foi martirizado na Pérsia e morto, segundo a tradição, Jerônimo, né, um dos pais da igreja,
não muito distante da morte dele, diz que ele foi martirizado na Pérsia. Ele escreve a igreja dispersa nas regiões arábicas, ele escreve a igreja dispersas às margens do Mar Negro, do Mar Egeu, às margens do Mediterrâneo. Ele escreve as chamadas tribos de Israel, ou simbolicamente as tribos de Israel, ou o povo de Israel que é disperso, que é perseguido. Ele escreve no contexto, o livro de Tiago vai falar de uma forma muito dramática a respeito da questão da punição dos ímpios. E quando Tiago escreve esta carta, ele escreve, e antes de estabelecer os conteúdos da carta dele, antes de trabalhar a questão da condenação horrenda e assustadora dos ímpios, ele vai falar a respeito do privilégio glorioso que você e eu temos. Ele vai falar a respeito do privilégio glorioso que o cristianismo nascente teve em um contexto que tomara Deus nós jamais experimentemos, que é num contexto de perseguição, que é no contexto das catacumbas, que eram as prisões de Roma e de toda aquela região onde ali o Império Romano dominava. Ele vai escrever essa carta num contexto onde milhares de pessoas são encerradas, são mortas, são forçadas a negar o cristianismo, negar a Cristo. Quantas histórias extraordinárias, quantas histórias tremendas de perseguição que o cristianismo viveu. Diga-se de passagem, os coliseus no norte da África, o Coliseu de Roma e os coliseus ali em toda a Itália, e também os estádios onde o grande espetáculo era a morte, era o martírio de homens e mulheres que amavam ao Senhor. É nesse contexto que Judas escreve e lembra aos amados irmãos que eles eram chamados, que eles eram amados e que eles eram guardados pelo Senhor. Um contexto de insegurança, Tiago escreve uma carta. O escopo desta carta, o assunto é verdade, é dramático porque é a punição dos ímpios, mas a abertura da carta é uma palavra de consolação, é uma palavra de ânimo para os irmãos. E eu quero lembrar a igreja nesta manhã. Na verdade, eu preciso ser lembrado disso permanentemente. Nós, pastores, pastoras, missionários, aqueles que abrem mão de levar adiante um projeto de vida de autorrealização e que abrem mão de tudo para viver o Evangelho integralmente, nós, pastores, precisamos muito de ouvirmos palavras como estas, mas os irmãos e as irmãs como você, meu amado, minha amada, que paga o preço de viver um cristianismo autêntico, que paga o preço de lutar por viver em integridade diante da presença de Deus, esta palavra é para você. Que Deus honre a tua vida nesta palavra, que você se sinta fortalecido, fortalecida para continuar, porque você é um grande privilegiado, uma grande privilegiada. Bom, vamos pegar a primeira expressão que ele usa, se referindo aos irmãos das igrejas dispersas na Ásia e todas as regiões arábicas, a expressão de que eles são chamados pelo Senhor. Queridos, vamos lembrar que nós não somos um acidente na história do cristianismo, ou algo que acontece de uma forma inesperada na história de uma igreja, e que eventualmente você passava pelas ruas da cidade e ali estava uma porta aberta, então você entrou, casualmente você entrou, eventualmente você entrou, e você gostou daquele ambiente chamado igreja, agregou-se aquele grupo de irmãos, e você vive socialmente esta realidade da eclésia ou do ajuntamento de um povo. Não. Irmãos, eu creio que há um propósito extraordinário, né? Há um propósito glorioso. Pensar e lembrar que nós somos parte de um plano glorioso, de que nós somos parte de um plano
eterno. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vão escrever as suas cartas e vão reafirmar esta realidade gloriosa do privilégio que você tem, do privilégio que eu tenho. Efésios capítulo 1, todo o capítulo, na verdade, vamos ler aqui apenas nesse instante, Efésios 1:4. Olha que coisa gloriosa. Assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Queridos, a percepção do apóstolo Paulo é algo tremendo, é algo extraordinário, é algo que remonta à eternidade. Parece que Paulo consegue recapitular a própria história da redenção, a própria história da salvação, e afirma com uma lucidez que Deus ministrou à vida daquele homem, dizendo assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, queridos, nós não somos um acidente dentro da igreja metodista, da igreja assembleia, da igreja presbiteriana ou de qualquer igreja. Nós fazemos parte de um plano eterno, de um plano glorioso. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Que coisa linda, queridos, que coisa tremenda. Eu gosto muito de um texto do profeta Isaías, quando o profeta Isaías se expressa da seguinte maneira, Isaías 43, versículos 1 e 2. Olha que coisa linda, irmãos e irmãs, texto conhecido. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que coisa gloriosa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o texto caminha de uma forma gloriosa, tremenda. Qual a percepção do profeta Isaías? A mesma percepção do apóstolo Paulo. Deus é o agente da história, age na história. E antes da nossa existência, Ele já havia, de uma forma tremenda, gloriosa, já havia chamado a mim e chamado a você. Que privilégio que a igreja tem de ser chamada pelo Senhor. Isaías 43, versículo 7. Gosto muito desse versículo também, quero citá-lo aqui. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei, eu fiz. Irmãos, que coisa extraordinária, nós podemos usar como analogia. Ora, se Deus formou a Israel, Jacó, formou a nação de Israel para que através da nação de Israel ele se revelasse às outras nações. Se ele escolheu Abraão, e nele seriam benditas todas as nações da terra, ele nos escolheu em Cristo, e que privilégio então muito maior, muito glorioso, você tem, nós temos. Querido, a nossa vida, e nós precisamos pensar nisso como cristãos, a nossa vida tem sentido não por causa da nossa autorrealização, a nossa vida tem sentido não por causa da conta poupuda que eu tenho no banco, a minha vida tem sentido, não tem sentido por conta do alto investimento que eu tenho na Bolsa de Valores, e que, aliás, milhares de pessoas, neste momento, estão vivendo a angústia de ter investido bilhões e bilhões de dólares e perderam tudo por conta da queda da Bolsa de Valores. Onde está a nossa segurança? Onde está a segurança do crente? A segurança do crente está no fato de que nós somos chamados por um Deus vivo, fomos atraídos pelo seu amor. Esta é a maior segurança que eu posso ter, esta é a maior segurança que a igreja pode ter, chamados pelo Senhor. Uma segunda lição que eu tiro nesse texto para nossa reflexão nessa manhã.
O apóstolo Judas diz que nós fomos chamados para quê? Chamados para fazermos parte de uma comunidade chamada igreja, agregarmos a uma igreja, nos envolvermos nela, desenvolvermos os nossos dons e talentos, os nossos ministérios, galgarmos determinadas posições dentro da igreja, termos cargos dentro da nossa igreja, termos status e posição humana dentro da igreja, de ser um pastor, e muitos querem ser bispos ou querem ser apóstolos. Assustadoramente é o cenário evangélico que nós vivemos. A garantia de milhares de pessoas é o fato delas terem uma posição humana dentro da igreja, de ter um cargo dentro da igreja, e ai de mim se eu não dou. Eu digo isso como pastor de uma forma genérica, um cargo para alguém, ou permito que alguém faça isso ou aquilo. O problema está instalado. Queridos, a grande garantia do crente, a grande garantia de cada um de nós, e eu sei que o peso é muito maior sobre a minha vida, sobre nós pastores e pastoras, porque eu sei que a obra precisa ser feita com amor, e quando eu não faço com amor, eu sei que o peso vem muito mais sobre a minha vida. O que deve prender um crente na igreja? Eu estava batendo muito nisso no início do ano, eu estava desesperado, eu estava angustiado e ainda estou angustiado por não ver muitas vezes essa realidade patente e gloriosa na vida da igreja. Eu estava batendo na tecla do resumo dos mandamentos, de que nós fomos chamados, queridos, essencialmente como igreja para amarmos a Deus. Mais do que amarmos as estruturas denominacionais, a gloriosa história do cristianismo ou do protestantismo, a nossa história pessoal, nós somos chamados para amar a Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Mas nós somos detentores, meus irmãos, de um privilégio maior do que qualquer coisa. Porque nós somos amados pelo Senhor, independentemente daquilo que nós éramos, no sentido de termos obras meritórias ou não, de termos mérito ou não. Porventura, alguém dos irmãos que me ouve, porventura eu, teríamos alguma obra meritória para chegarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, eu posso fazer parte dessa igreja, eu posso ser salvo porque eu tenho este mérito. Tem alguém que pode dizer isso? Eu não posso. Nós somos chamados e nós fomos amados. Que mensagem poderosa, que mensagem gloriosa e que mensagem consoladora, saber que você foi amado pelo Senhor antes de tê-lo conhecido e antes de amá-lo. Seu amor é revelado de várias formas, em várias ocasiões na história do Antigo Testamento. Deus revela o seu amor de uma forma tremenda, de uma forma implacável, buscando o homem perdido, buscando as almas perdidas. No Antigo Testamento, nós vemos a insistência de Deus, absurda insistência de Deus, em querer se relacionar com quem não queria se relacionar com Ele. Como Deus amou, como é do caráter de Deus, como dos seus atributos, ou quem sabe, além da sua justiça, da sua integridade, além da sua moral, o maior atributo de Deus é o seu amor. E entre aspas, a teimosia de Deus em amar pessoas como eu e você. Que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito essa questão de que nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos consolados por Deus, salvos, remidos, consolamos com a mesma consolação como que nós somos consolados. No bojo da teologia do apóstolo Paulo, a revelação que dá para o apóstolo, que Deus ministra ao apóstolo Paulo, que Jesus ministra ao apóstolo Paulo, nos anos que ele ficou nas regiões arábicas, em suma, Jesus veio ao mundo para remir o pecador,
Jesus veio ao mundo para amar o pecador. Jesus veio ao mundo para reconciliar consigo o mundo. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda é saber, lendo um texto, não citando Paulo apenas, mas lendo pelo menos mais aqui, algum texto do apóstolo Paulo, onde ele revela este amor de Deus. Ele mostra de uma forma patente, de uma forma gloriosa e extraordinária. Efésios capítulo 2. Efésios 2, 12 e 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição do ser humano. Mas olha que coisa linda, irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei do mandamento na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando. Irmãos, que amor, que dimensão extraordinária do amor de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato, o apóstolo João, de Jesus Cristo ter morrido por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. 1 João 3,1, João vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto ou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, João diz, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha que coisa linda, querido. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor, que amor tremendo. 1 João 4, o versículo 9, olha o que ele vai dizer. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Que coisa tremenda. Amados, versículo 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amarmos uns aos outros. Então nós fomos chamados e nós fomos amados pelo Senhor. E é interessante que Judas, quando ele está encerrando a carta, no versículo 21, Judas vai dizer assim, dando conselho aos irmãos: mantenham-se no amor de Deus. É o conselho de Judas. Ou seja, diante das heresias, diante do mundo ímpio em que vocês estão vivendo, dê uma olhada no versículo 21 de Judas. Judas 21. Guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, qual é a melhor forma de vivermos na nossa comunidade de fé? Guardai-vos no amor de Deus. O pastor Emanuel, querido pastor Emanuel de Brito, muitas vezes, em algumas circunstâncias vivida por ele em Poços de Caldas, pastoreando a minha família, e conversando com ele, ele sempre dizia: olha, querido, se você não sabe fazer tal coisa, fica no azeite. Olha, se você não tem certeza que você tem que fazer essa viagem, tomar essa decisão, fica no azeite, ou seja, o azeite conserva, o azeite do Espírito. A melhor forma de vivermos uma vida de segurança no meio do corpo de Cristo,
A melhor forma de vivermos uma vida de segurança no seio da igreja é quando nós nos guardamos no amor de Deus. E uma terceira e última lição: guardados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, agregados a uma igreja, amados pelo Senhor e agora guardados por Ele. Queridos, Deus não nos chamou para vivermos neste mundo ao léu da sorte, cada um por si e Deus por ninguém. Nós somos chamados, nós somos amados e somos guardados. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. O hino glorioso da Fanny Crosby: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Queridos, somos guardados das terríveis coisas que serão, Judas, no contexto, quando Judas escreve a carta, serão tratadas por ele, pelas heresias que já estavam acontecendo no seio da igreja, o desvirtuamento religioso e o padrão moral desenfreado do mundo. Guardados desse padrão do mundo, do padrão de Satanás, que é o príncipe deste mundo, guardados desta realidade terrível, o apóstolo Pedro nutre desta mesma visão de Judas, quando ele diz, 1 Pedro 1, de 5 a 7, Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 1, de 5 a 7, a respeito dessa perspectiva gloriosa de que nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, que coisa mais linda, né? Pensarmos nessa perspectiva. 1 Pedro 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, nisso exultais, ou melhor, que sois guardados pelo poder de Deus. O mesmo apóstolo que também foi martirizado em Roma, tem a mesma percepção: somos guardados pelo Senhor. Não fomos chamados e agregados ao corpo de Cristo e deixados, como disse, ao léu da sorte. Somos guardados. Que segurança nós podemos ter de saber que nós estamos na expressão gloriosa do Salmo 91, de que como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, assim o Senhor guarda Israel, assim o Senhor guarda o seu povo de forma gloriosa. Eu vi uma história muitos anos atrás, através do reverendo Wilson de Carvalho, foi nosso pastor em Poços de Caldas, pegou fogo em um sítio, e as pessoas conseguiram salvar algumas coisas, mas o galinheiro não conseguiram abrir e tirar as galinhas, e morreram os animais ali. E de repente, depois daquele fogo, daquela tragédia, o proprietário está ali mexendo e vendo o que salvou, o que não salvou, e de repente ele vê um movimento num montezinho ali perto do galinheiro, e ele pegou um pedaço de pau e começou a empurra daqui, empurra dali, e de repente, um buraco onde era o galinheiro, uma galinha morta em cima, e ele então empurrou aquilo ali, todos os pintainhos estavam embaixo, todos estavam vivos, saltitando e correndo. Queridos, que coisa extraordinária, que coisa tremenda sabermos que na insegurança que nós temos vivido no mundo, que a insegurança que nós temos vivido diante de uma situação de pandemia, insegurança que temos vivido em Ribeirão Preto, numa situação crescente de infectação da pandemia, sabermos que se fizermos a nossa parte, Deus não vai desamparar e deixar os seus filhos e filhas. Lembro novamente, dentro desta perspectiva de que nós somos guardados, o hino de Fanny Crosby, né? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Queridos, eu concluo essa palavra dizendo aos irmãos, queridos, a nossa felicidade, nossa segurança não está firmada nas nossas autorrealizações,
nos degraus que eu consegui subir na vida, na condição e possibilidade financeira que eu tenha, mesmo que isso seja, obviamente, um fator de segurança, e glória a Deus por isso. Mas a minha segurança não está naqueles valores ou naqueles fatores de segurança que o mundo oferece. A nossa segurança está em termos os nossos olhos postos em Deus, de olharmos para o Senhor, num contexto de insegurança, num contexto em que parece que em algum momento, no pico desse vírus, o mundo não sabia para onde correr. O Senhor guardou a igreja e disse para ela: fique em casa, seja um adorador em casa, esquece do templo, das paredes, construções humanas, fique em casa e me adore em espírito e em verdade. Esse é o teu fator de segurança. Fique em casa, leia a minha palavra. Este é o fator de segurança. Fique em casa e me adore. Este é o teu lugar de segurança. Queridos, que nós possamos ter nessa memória, na nossa memória, esta realidade tão gloriosa em situações de medo, em situações de tensão, não é? Nós podemos correr para os braços do Senhor. Eu me lembro que a minha mãe, o meu pai ia do sítio para Campestre, região montanhosa, passando por pontes e riachos, e aquelas chuvas horrendas que aconteciam na roça. Como a minha mãe juntava gente, aquela filharada, em volta da mesa da sala, não me esqueço nunca disso. Ela abria a palavra de Deus, um dos salmos que eu decorei: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E a mamãe ficava ali orando com a gente e pedindo para Deus guardar o meu pai, que estava vindo a cavalo e passando por situações de perigo. E o meu pai chegou todas as vezes, porque Deus o guardou e Deus o guarda. Queridos, esse é o nosso Deus, né? Somos chamados por Ele, amados e guardados por Ele. Que Deus te honre e Deus te abençoe. Corra para o teu esconderijo. O maior esconderijo e melhor que nós podemos correr é os braços do Senhor. Vamos orar. Pai, dá essa visão para a igreja, dá essa visão para mim, porque muitas vezes eu também preciso de correr para um refúgio seguro, e eu sei que os braços do Senhor, em momentos de enfermidade, em momentos de uma notícia ruim dada por um médico, em momentos de crise financeira, em momentos de crise no relacionamento, em momentos de desemprego, em momentos de pandemia, em momentos de guerra, em qualquer momento, dá a visão para a igreja que nós temos para onde correr. Nós temos um Deus de braços abertos para nos receber. Dá essa paz para os irmãos, esta segurança gloriosa para cada um de nós. É o que nós oramos, no nome bendito e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebamos a bênção. Amados, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e que a bênção do Deus Espírito seja sobre vós, a igreja, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe seu dia, Deus te honre, querido, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, e não há digno como o Senhor. Digno é o Reino de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, amor de Deus.
o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Declare da sua casa. Digno é o Cordeiro de Deus. E só tu és digno, Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu.